meus amigos, graça e paz. Estamos agora para fazer o terceiro vídeo da nossa proposta de um apontamento desse livro aqui, a partir da carta de Tiago. A proposta desse vídeo que eu estou fazendo é fazer apontamentos de leituras minhas dessa obra, mas sobretudo na carta de Tiago. O segundo vídeo que nós trabalhamos foi sobre a autoria de Tiago, a possibilidade de quem seriam os autores, quem seria o autor da carta de Tiago. Tínhamos 4 propostas, né? E a última proposta da hipótese seria Tiago, irmão de Jesus, que é o que nós, reformados, concordamos de que Tiago, irmão de Jesus, foi o autor da carta de Tiago. Então quero continuar sobre esse posicionamento e dar seguimento a isso. O vídeo terminando em 20 minutos, a gente para e começa outro, e assim sucessivamente, até a gente terminar a parte toda da epístola de Tiago, fazendo os exegeses do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então vamos lá. Para recapitular um pouco aquilo que a gente já falou. Então, a família de Jesus foi tentada a levá-lo para casa, acreditando que ele estivesse fora de si, o autor diz. Isso se encontra em Lucas 8, 19 e 21. Em João 7, capítulo 1, versículo, João 7, do versículo 1 ao 9, os irmãos ridicularizaram Jesus. Por que não criam nele? Capítulo 7, versículo 5. Os irmãos tinham tão pouca simpatia por ele que, quando ele estava na cruz, cumprindo o dever do filho mais velho, encomendou sua mãe ao apóstolo João. Então, os irmãos de Jesus, eles não criam que Jesus fosse o Messias. E quando Jesus Cristo está para morrer na cruz, Jesus encaminha Tiago para, apareceu particularmente a Tiago, não, me desculpe, Jesus pede para João acompanhar a sua mãe, e não a Tiago e nenhum dos outros irmãos. Para você ver como que os irmãos de Jesus não estavam interessados no que Jesus falava. Achava o que Jesus falava muito distoante do que eles esperavam. O texto vai dizer que isso se encontra em João, capítulo 19, versículo 26 a 27. Eu acho que vale até a pena nós lermos essa passagem de João. Como disse para os amados, a minha proposta do texto é mostrar para os amados como que eu vou chegando aos textos, a compreensão de um material. Então esses são os meus apontamentos, e como eu vou estudando. Então é um incentivo para os amados irmãos ler e estudar. Não deixa de ser um estudo bíblico, mas mostrando muito mais com os apontamentos de certos assuntos, como eu lido com eles. Então, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, diz assim: vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então veja, Maria, provavelmente já com outro entendimento sobre Jesus, é conduzida à casa de João, porque os seus irmãos não estão mais perto de Maria. Então,
É isso que o texto vai mostrar, que Tiago, até então, não queria saber nada sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Em outro momento, o texto vai dizer aqui, é Paulo quem relata o fato interessante de que Jesus apareceu particularmente a Tiago após a sua ressurreição. 1 Coríntios 15, 7. Então, 1 Coríntios 15, 7, nós vamos ver justamente essa fala do apóstolo Paulo. 15, 7 diz assim, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então, o capítulo 15 de 1 Coríntios justamente fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, ao falar de que Jesus apareceu a Pedro, logo em seguida fala que depois disso, de ter aparecido a Pedro, Jesus apareceu ao apóstolo Tiago. Voltando ao texto, diz assim que em algum momento entre a morte de Jesus e aquele aparecimento, que se encontra em Coríntios, Tiago veio a crer em Jesus. Se ele aceitou Jesus antes ou depois desse aparecimento, não se sabe. Somente que a partir dessa ocasião, Tiago foi uma parte integrante do pequeno grupo de crentes. Atos 1,14 afirma que os irmãos de Jesus estavam presentes no cenáculo quando o sucessor de Judas Iscariotes foi escolhido. É implicado que eles também estavam presentes no Pentecoste. Então, o que a gente pode concluir com a leitura dos textos do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, os cruzamentos de ditos, de dizeres, de dissertações de comentaristas, é que Tiago, irmão de Jesus, não cria que Jesus fosse o Messias e nem acompanhava Jesus nas suas peregrinações. Mas após Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado, e aí Paulo, em 1 Coríntios 15, vai dizer que ele apareceu a Pedro e também depois vai aparecer a Tiago, o que a gente pode concluir é que nesse momento da aparição de Jesus a Tiago, até o momento em que todos estavam reunidos em Jerusalém no dia do Pentecoste, e essa passagem se encontra em Atos capítulo 1, versículo 14, nesse interstício, nesse período, Tiago já estava convertido ao cristianismo, convertido ao Evangelho de Jesus Cristo e convencido de que Jesus Cristo era o Messias. Então, no momento em que começa o Pentecostes, Tiago já está lá, já junto com os apóstolos. Inclusive, no momento em que Judas Iscariotes morre e é escolhido um outro substituto, Tiago já estava ali inserido nesse momento. É interessante analisar isso. Então, Paulo escreveu que quando de sua volta para Jerusalém, vindo de Damasco, ele só viu Pedro e nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão de Jesus. Então, Paulo, quando vai em direção a Jerusalém conversar sobre o anúncio do Evangelho aos gentios para a liderança de Jerusalém, da Igreja Cristã de Jerusalém, o que nós vamos ver aqui é que Tiago já é considerado um líder. É bem provável que isso aqui, um momento em que Paulo está falando com Pedro e encontra Tiago, já se passou muitos anos, então Tiago já é um líder na igreja.
O autor vai novamente dizer o seguinte, que em Atos capítulo 12, versículo 17, Tiago é outra vez mencionado de maneira especial por Pedro, após sua fuga da prisão. Isso implicaria que Tiago tinha alguma autoridade como um dos líderes na igreja primitiva em Jerusalém, na conferência de Jerusalém, em Atos 17, tá? Em Atos capítulo 15, versículo 14 ao 21. Tiago aparece ter a posição de liderança, isso a gente consegue também ver em Gálatas 2:9. Na última visita de Paulo a Jerusalém, em Atos 21, versículo 18, Tiago está definitivamente a cargo da igreja naquela cidade. Então, o que a gente pode perceber claramente é justamente essa questão de que, ao longo do texto de Atos, nós conseguimos perceber que Tiago é visto pela comunidade cristã já como um líder da igreja, logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Atos 12, capítulo 17, vai dizer assim, então, 12, 17. Eu vou ler o 16 para ficar um pouco mais fácil, inteligível. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calasse, contou-lhe que o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Então, Pedro foi liberto da prisão e ao unir-se com seus irmãos, né, a comunidade, ele tem uma preocupação de anunciar o que ocorreu com ele da sua libertação, anunciar isso para Tiago, ou seja, já em Atos 12, Tiago já é visto pelo texto como um líder a ser comunicado alguma coisa. E em Atos 21, 18, nós conseguimos ver claramente que Tiago já é considerado pelo apóstolo Paulo como um líder da igreja de Jerusalém. Continuando, diz assim, Tiago, então, está definitivamente a cargo da igreja daquela cidade. Ele era tido em alta estima pelos judeus em toda parte e reconhecido como um homem justo, a tal ponto de ser chamado o justo por eles. Joséfo, o historiador judeu do final do primeiro século, escreveu que Tiago, o justo, era o irmão de Jesus, chamado o Cristo, e que Tiago foi morto por ordem do sumo sacerdote Anano, depois da morte do procurador romano Festo, e antes da chegada de seu sucessor Albino. Tiago, justamente com alguns outros, foi acusado de ser um transgressor da lei e foi apedrejado até a morte em 62 depois de Cristo. Essa história da morte de Tiago, e da sua perseguição pelos os líderes religiosos e políticos, ela está relatada nas escritas do historiador romano Flávio Joséfo, e que inclusive confirma que Tiago era chamado pelos seus correligionários, por seus amigos e pessoas, como o justo, chamado de o justo. Né? Então, na lista dos irmãos de Jesus, Tiago está sempre em primeiro lugar, o que indicaria que ele era o mais velho dos 4 irmãos. Tiago, José, Judas e Simão. Toda vez que vai relatar a lista dos irmãos de Jesus, Tiago é o primeiro a ser anunciado. Então, provavelmente, por tradição, Tiago seria o irmão mais velho, né? O irmão mais velho depois de Jesus. O sentido normal da palavra irmão
vem do grego adelphos, deve ser entendido em conexão com isto. Paulo usou-a nesse sentido em 1 Coríntios 9:5 e Gálatas 1:19. E Judas se identificou como irmão de Jesus em sua carta. Jesus era irmão adelphos e não primos, que seria anépsios. O significado é ainda enfatizado em Lucas, no Evangelho de Lucas 2:7, onde Jesus é chamado de o filho primogênito e não unigênito. Jesus é o monogênes de Deus. Assim como a viúva de Naim tinha um filho monogênes. Lucas 7, versículo 12. Jairo também tinha uma filha monogênes. Prototokos implica outros filhos na Septuaginta. Isso a gente consegue ver em Gênesis 27:19. E no Novo Testamento, Colossenses 1:15, nós conseguimos ver exatamente essa diferença entre aqueles que tinham um filho só ou mais do que um filho. Toda vez que no Novo Testamento fala de irmãos, fala sobre adelphos. E fala também do filho como primogênito, né? Que é protótocos, e não unigênito, que é monogênes, que seria filho único, que a gente consegue ver isso na transcrição do grego, no caso a filha de Jairo, ou a viúva de Naim. A gente consegue ver claramente que a palavra para se referir ao filho único seria monogênes. E para filho primogênito seria protótocos, que é primogênito. Então, para a tradição cristã, de modo normal, sem muitas criações de tradição católica, nós vamos ver claramente que Jesus Cristo, ele era o primogênito de José e não filho único de José. Então, já deixa-se bem claro que Tiago, era irmão de Jesus. Mas, ao longo da tradição cristã, católica, foi se tentando defender a ideia de que Jesus Cristo foi filho único e que Maria não teve mais outros filhos. E também, ao longo do terceiro século, com o conselho da igreja, havia uma questão a ser tratada no terceiro século, conselho de Nicéia, que era tratar a questão da natureza de Jesus. E ao tratar da natureza de Jesus, precisou se tratar também da questão de se Jesus é filho de Deus, logo Maria é mãe de Deus. E aí houve toda uma consturação teológica para defender a virgindade perpétua de Maria. E aí, mais para frente, a gente vê o que é que vai acontecer com a questão da virgindade perpétua de Maria. E por isso a tradição católica romana não compartilha com os reformadores de que Jesus teria mais irmãos. Mas compartilha da ideia ainda de que esse Tiago ainda seria o filho
seria o autor da carta de Tiago. Então, tá aí a nossa exposição a respeito da autoria de Tiago, um pouco mais abrangente. Então, seria essa parte que eu gostaria de comentar com os amados irmãos. Mais à frente, eu quero ver se eu consigo ainda seguir um pouco mais, que diz assim o texto: o nome, contudo, não é a única razão para se concluir que Tiago, mencionado por Lucas e Paulo, escreveu esta carta, né? O que está aqui em jogo, que o autor está querendo dizer, que eu pulei, é que Atos 15, do 23 ao 21, e Gálatas 1, 19, o texto vai dizer que o nome é suficiente se ele não é. O Tiago desconhecido tem necessidade de se identificar. O texto aqui de Atos 15 e Gálatas 1 vai justamente falar sobre a autoria, né? Sobre a autoria de Tiago. Quem é esse Tiago? Eu vou ler para os amados irmãos Atos capítulo 15, versículo 13 ao 21, que diz assim, capítulo 15, 13, 21, o parecer de Tiago, né? O que acontece? O apóstolo Paulo, ao se reunir com os líderes da igreja de Jerusalém, precisa escutar um parecer da igreja se ele continua pregando o evangelho para os gentios. O que o autor aqui, né, vai falar sobre a autoria de Tiago, é que ele entende que a carta de Tiago é uma carta escrita pelo Tiago, irmão de Jesus, e o que vai acontecer? Ele fala da autoria da carta de Tiago. O Atos capítulo 15, do 13 ao 21, vai falar sobre o parecer de Tiago. Então, qual é o parecer do Tiago? Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido evocado o seu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aquele que, entre os gentios, se converte a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, Atos capítulo 13, versículo 13 ao 21, vai justamente falar sobre o parecer de Tiago para Paulo continuar pregando o evangelho. Ele é muito semelhante com a carta de Tiago. É isso que o autor está querendo aqui dizer sobre a prova interna de que Tiago, irmão de Jesus, é o escritor da carta de Tiago, é que esse parecer é parecido, né, não só a tônica da importância do que se deve esperar do cristão, como também a própria escrita, estilística da escrita da carta,
é semelhante à carta de Tiago. E Gálatas 1, 9, que é justamente o momento que também tem justamente essa questão de Gálatas, que o autor quer comentar. Deixa eu achar aqui Gálatas para os amados irmãos, que é justamente aqui que nós vamos conseguir ver essa evidência interna da autoria, né? Evidência 279. Aqui. Gálatas 1:19 vai dizer o seguinte: e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então, Gálatas 1:19 vai atrelar que o líder, um dos líderes da igreja de Jerusalém, é um homem chamado Tiago. E Atos 15, 13, do versículo 13 ao 21, vai justamente mostrar o parecer desse líder chamado Tiago sobre a questão de Paulo pregar o evangelho aos gentios, continuar pregando o evangelho aos gentios. Esse parecer, ele tem uma alusão muito parecida com o que importa ao autor de Tiago, e também a escrita estilística da carta. Desse parecer é muito parecida com a carta de Tiago. Como Tiago diz, as palavras que ele se utiliza são muito semelhantes, os termos são muito semelhantes à carta de Tiago. Então, com isso, as evidências internas que corroboram para que Tiago, irmão de Jesus, tenha sido o escritor da carta, são muito evidentes. Então, a tradição cristã protestante entende que o autor da carta de Tiago é Tiago, irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja e começou a seguir a Jesus após Jesus ter morrido na cruz, ressuscitado e aparecido a ele logo em seguida, depois de ter aparecido a Pedro. Que Deus abençoe os amados irmãos. Nós vamos ainda continuar no quarto vídeo, falando um pouco ainda mais sobre Tiago, sobre alguns aspectos, sugestões alternativas, né, sobre a carta de Tiago, sobretudo falando sobre a possibilidade da carta ter sido de fato escrita por Tiago e comentar o que muitos autores falam sobre que a carta ela tem um grego muito rebuscado e não poderia ter sido escrita por Tiago. Nós vamos comentar sobre essa questão de se a carta poderia ter sido escrita por Tiago ou não, apesar de ter sido um grego mais rebuscado. Nós faremos isso no quarto vídeo e espero que os irmãos possam acompanhar isso mais à frente, fazendo outro vídeo. Que Deus abençoe os amados. Me desculpe pelo o texto um pouco mais longo hoje, mas nossos vídeos tenderão a ser apenas de 20, 25 minutos, porque eu faço uma introdução para tentar explicar onde que nós estamos, ok? Que Deus abençoe a todos, um abraço, fique com Deus.